Olá, bem-vinda, bem-vindo. Estamos de volta com mais um episódio do Abradilan Cast. Eu sou Viviane e estou aqui com o maior prazer para conversar hoje sobre os desafios e as oportunidades da distribuição na visão da indústria. Muito legal esse tema. Estão aqui comigo Alessandro Nieto, diretor executivo comercial e marketing na Catarinense. Alessandro, muito obrigada pela sua presença. Alessandro Nieto, como as pessoas costumam te chamar mais? As pessoas me chamam de Nieto. Nieto. Então, Nieto, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Estamos também com o Aurélio Schweitzer, diretor administrativo na Catiguar. Muito obrigada. A Aurélio já esteve com a gente na primeira temporada do Abradilan Cast. Obrigada pelo seu retorno. Obrigado, eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso. E Gustavo de Cesaro, CEO da Nexfar, patrocinadora deste podcast. Também gravamos ano passado. Obrigada, seja bem-vindo. Obrigado a todo mundo que contribuiu, que participa conosco aqui hoje. É um prazer novamente estar participando e patrocinando também mais um podcast aqui na Abradilan. Bacana, né, que você vai apoiando os projetos da Abradilan. Muito obrigada. Tem nome da Abradilan. Nosso papel é fomentar de alguma forma e a gente tenta contribuir da forma que é melhor, e essa é uma das que a gente entende que é mais interessante, trazendo pessoas diferentes, de perfis diferentes para a mesa e conversar sobre assuntos que são pertinentes para o mercado e para a Abradilan como um todo. Com certeza. Se você quiser mais informações sobre a Nexfar, é só pegar o link que já está na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Temos um roteiro bem interessante aqui para falarmos. A gente está trazendo a visão da indústria sobre a distribuição, o que a indústria pode agregar, pode trazer de ideias, de insights. E eu quero começar perguntando para vocês, para todos vocês, quais os maiores desafios na relação da indústria com a distribuição? Bom, acho que o Brasil é um país continental, então distribuição já em si já é um grande desafio. A gente está falando de distribuição farma, mais de 90 mil farmácias num território imenso, com uma complexidade brutal de tributação, logística. Então, o tema em si já é de uma complexidade, já tem seus desafios, né? E a distribuição farma brasileira, ela é de uma eficiência incrível. É a distribuição, na minha opinião, mais eficiente do mundo. Então, você imagina, com tantas complexidades, né, que o Brasil tem, tributárias, geográficas, né, você ter este nível de serviço, né, para o lojista, para o varejista, para o farmacista, e já é incrível. Entregas no mesmo dia? Pois é. A gente está falando de muitos associados da Abradilan fazem entregas no mesmo dia, tem prazos super justos de entregar no dia seguinte, entregar no dia seguinte ainda pela manhã. Então, a eficiência que os associados da Abradilan já têm. Então, para mim, manter essa eficiência já é um desafio colossal. E aí, adicione-se a isso os desafios que vêm acontecendo no nosso mundo VUCA, né? Toda essa complexidade que só aumenta as incertezas, a volatilidade do negócio, então, das demandas. Então, são muitos desafios. Mas eu queria reforçar, assim, por trazer como ponto de atenção 2. Eu acho que pós-pandemia a gente teve a gente está tendo uma volatilidade muito grande, né, nas demandas. A demanda dos produtos muda, né, muito rapidamente. Esse comportamento no período de pandemia. Agora vou dar um exemplo nosso, né? Isso. Agora a gente está tendo dengue. Né? Tem um surto de dengue no país e aí você tem reidratante e repelente. Aumenta a demanda desses dois itens, tem outros também, mas eu estou chamando a atenção para esses dois. Muda a curva de demanda nesses SKUs, nesses itens, você tem aumento de demanda e você não tem tempo de reação para poder... A cadeia de indústria é longa, então a distribuição
desabastece, precisa do produto, precisa atender o varejista nesse nível de eficiência que a gente acabou de falar. Isso aumenta um desafio enorme de aumento de complexidade, porque do mesmo jeito que a demanda acontece, ela também deixa de acontecer, e aí um segundo desafio que a gente tem reflexo disso daqui a pouco ter estoque improdutivo pelo excesso de estoque que ficou no distribuidor, que ficou no canal, pode ser no varejista, no distribuidor, na indústria, porque a demanda dentro dessa volatilidade que eu estou dizendo, ela cai e você fica com o estoque improdutivo. Mas como equilibra isso? Dá para equilibrar? Excelente pergunta. Esse tá aí. Você acabou de falar sobre desafios. Esse é um deles. Como é que a gente equilibra? Como é que a gente mede? Vou aqui usar o nosso parceiro da Nexfar, usa a tecnologia. A tecnologia ao nosso favor. Eu acho que é uma baita ferramenta para a gente poder ter mais... melhorar, usar dados para melhorar o nosso feeling de comportamento, insumos, de demanda, para a gente poder reagir rápido quando a demanda está aumentando ou diminuindo, né? Essa volatilidade, eu acho que a ferramenta mais eficiente para isso seria a utilização de dados e de tecnologia. Chegaremos nesse ponto, daqui a pouquinho eu vou trazer esse debate aqui para a mesa, como a tecnologia e os dados podem ajudar. Antes quero ouvir do Aurélio, na sua visão, quais são esses principais desafios na relação da indústria com a distribuição e vice-versa. Eu concordo muito com o que o Nieto falou. Acho que a distribuição hoje no Brasil, ela tem uma complexidade não só geográfica, mas tributária enorme, né? São muitos modelos de imposto, muitas operações, complexidade. Agora com a reforma, a gente fica o tempo todo falando disso, tentando entender tudo que está acontecendo e que vai acontecer. Foi só uma observação. A precificação da distribuição, por exemplo, nos últimos anos, ela tornou-se muito mais complexa do que era no passado, exatamente porque você trabalha com portfólio que muitas vezes você tem modelos diferentes de tributação para cada item, às vezes da mesma indústria. Mesma indústria tem 3, 4 tipos. Mas eu acho que a principal, eu queria destacar que talvez a principal desafio que existe entre essa relação indústria e distribuição é o entendimento da operação. Eu acho que hoje a indústria ela precisa se aprofundar mais no modelo. Eu venho da distribuição, eu trabalhei lá durante 13 anos. O que faz com que hoje na indústria eu consiga ter um pouquinho mais de visão e entendimento de como o distribuidor funciona, e aí a gente consegue ser mais assertivo em ações, em ferramentas, em modelos de precificação, enfim, e com uma proposta e com um modelo mais preparado. E o que eu percebo às vezes é que entender o modelo da distribuição, entender a complexidade de precificação, de tributação, o que o Nieto falou, por exemplo, dessa volatilidade de estoques e de demanda, muitas vezes isso sobra para o distribuidor, porque o distribuidor acaba ficando ou com excesso ou com a ruptura. Então, no momento em que a indústria começar a entrar mais no negócio da distribuição e entender como funciona a distribuição e quais são os desafios, quais são os problemas, as dores, talvez essa relação tenha uma fluidez melhor para ambas as partes, tanto para a indústria quanto para a distribuição, porque eles vão ter uma conexão mais alinhada. Então, antigamente, o distribuidor era praticamente um cliente da indústria. Hoje, cada vez mais esse papel fica destacado como um veículo, né? O distribuidor, o que o Nieto falou, hoje como indústria, a gente consegue entregar praticamente em 24 horas nesses 90 mil pontos de vendas por causa da distribuição, por causa dessa eficiência. Mas por trás disso tudo tem muita complexidade: precificação, gestão de estoque, gestão de fluxo de caixa, gestão de verbas, gestão de rebate, ações promocionais, uma série de coisas. E que se a indústria não entender, torna a relação complexa e muitas vezes cheio de problemas, cheio de conflitos, ruídos, exatamente. Então eu acho que se a indústria entrar mais na distribuição para entender
as dores, os problemas, não, como fazer gestão de fluxo de caixa, como fazer gestão de estoque, como fazer gestão de precificação, como trabalhar o sellout de forma que não sobre nem falte produto, enfim, e atuar colaborando com a distribuição, a indústria com certeza terá uma evolução melhor, ter uma demanda mais crescente, e para a distribuição, por outro lado, ela consegue ter um melhor resultado, sem que isso prejudique a indústria como um todo, né? E aí, Gustavo, qual é o papel das empresas de serviço e tecnologia, como por exemplo da Nexfar, nesse ambiente de desafios colocados aqui pelos nossos convidados? Eu acho que tem 2 pontos do que eles falaram que são fundamentais, que é essa falta de informação, que obviamente tem muita informação, mas ao mesmo tempo falta-se ainda muita informação, porque é muita coisa na mesa a ser discutida. Então, estoque, isso tudo que o Aurélio pontuou, de conta corrente, de precificação e etc. E dentro de um cenário que foi o que o Neto comentou, num país continental. Então, cada estado tem as suas particularidades, tem necessidades, tem momentos. E a gente atende o Brasil todo, a indústria atende o Brasil todo. Então, você tem que ter informações muito boas e elas não se refletem de forma igualitária para todo mundo. Então, é muita informação diferente também. O nosso papel como empresa de tecnologia para o segmento, principalmente, é entender a realidade que o mercado passa. Entender o que o mercado precisa. Entendendo que informação talvez seja uma variável pertinente a isso, nosso foco tem que ser talvez trabalhar dados, trabalhar com ferramentas de comunicação e de informação. Mas de forma mais ampla é realmente entender as dores. Eu acho que muito do que a gente faz de diferente, talvez no nosso papel diferenciado dentro da Bradila, e é por isso que a gente está aqui, é para entender a realidade, o dia a dia, as necessidades, as dores, as oportunidades e discutir de forma ampla com as pessoas que são pertinentes, que têm essas dores, o que pode ser feito. E para isso a gente tem que se tornar especialista nessas dores. E um pouco do que a gente faz no dia a dia é tentar entender cada vez mais. E a gente tem tido bastante sucesso nesse cenário, e são bastante dores, né? Não são poucas dores. E um pouco dessa questão continental é que realmente o Nordeste é diferente do Sul, em todos os sentidos. Precificação, imposto, comportamento do varejo, e o que ele quer do distribuidor, que é diferente do que o varejo no Sul quer do distribuidor aqui lá no Sul. É realmente muito complexo, e quando você começa a analisar individualmente, você começa a entender o porquê que existem desafios tão grandes e por que é necessária essa aproximação mais constante da indústria com a distribuição, porque ela tem que viver a vida da distribuição, porque realmente é diferente. Então, quando a gente fala de substituição tributária, é um negócio que, como é que você precifica igual? Não tem como, você tem que precificar diferente para cada estado. Acho que a substituição tributária com a reforma vai deixar de existir, pelo que eu entendi. Eu não sei se isso é bom ou ruim, tá, gente? Porque... Mas assim, o que eu sei, o que eu tô ouvindo os especialistas falarem é que não vai haver substituição tributária mais. Tomara, né? Principalmente porque... Então parece que é bom isso, né? O IVA, em teoria, substitui a substituição tributária. Então, sim, o IVA é o novo formato e deixa de existir substituição tributária. Neto, você tá com cara de que tá entendendo bem da reforma, hein? Eu sou muito curioso, tá? Eu tava ouvindo vocês falar, é curioso mesmo. Não posso dizer que entendo bem, mas assim, ouvindo vocês falarem, eu tava me lembrando de um tema que eu procuro sempre trabalhar nas casas que eu trabalhei, nas indústrias que eu trabalhei, com a minha força de vendas, que é a gente não olhar para o distribuidor como cliente, mas entender que o distribuidor ele é uma extensão da indústria, porque, veja, os parceiros, indústrias parceiras da Bradilan, toda a indústria, tem painel atendido, painel não atendido, mesmo que a indústria tenha uma força de vendas, e mesmo que ela seja grande, né? Eu acho que é exceção a indústria que consegue chegar nos 90 e poucos mil pontos de vendas com a sua força de vendas própria. Então, toda a indústria tem o desafio de
atender bem o seu painel com a força de vendas sua própria, né? O mesmo usando o distribuidor como um operador logístico que vai fazer, né, a distribuição lá, entregar os seus produtos, atender o seu pedido lá, seja lá em qual estado for, com todas as complexidades que a gente tem. Mas também tem o papel da distribuição super importante como extensão da indústria para atender o cliente, o varejista, a farmácia que não está no painel, que o meu vendedor não vai, não chega. E lá para esse cliente, para esse varejista, o distribuidor é a referência, é o distribuidor que é a extensão da indústria para esse varejista. Então, como eu não posso olhar o distribuidor, pelo menos o convite é esse, né? Pelo menos para as minhas equipes, eu convido eles, não olhe o distribuidor como cliente, o distribuidor é a extensão da nossa empresa, porque quando esse distribuidor está indo lá no cliente que está fora do nosso painel, que é um cliente que a gente não chega, a gente chega através dele, então ele somos nós. Por isso eu tenho trabalhado bastante com os times para a gente falar sobre competição. O Aurélio trouxe o tema da colaboração, né, que é fundamental. Se você tomar a decisão de olhar para o distribuidor, indústria, olhar para o distribuidor como um cliente e não entender que é fundamental eu ter uma relação de colaboração com ele, para aprender com ele as características regionais que lá na Faria Lima a indústria não está vendo, né? A indústria não consegue, são raras, né? Os tomadores de decisão que estão acompanhando lá o que acontece no dia a dia da cultura que é diferente, né? Que o Gustavo acabou de falar, que a cultura do Nordeste é de um jeito, a do Sul é outra, a do Sudeste é outra. Então, isso, quando você tem culturas diferentes, as necessidades e as dores são diferentes. Como eu tenho que entender isso, ter empatia, me colocar no lugar do distribuidor, aprender com ele, respeitar que ele entende melhor do mercado, daquele mercado, do que eu. E ouso dizer que o varejista, que o dono da farmácia, entende um pouquinho mais que o distribuidor. E aí essa informação vai voltando. O dono da farmácia, na relação com o distribuidor, passa para o distribuidor esse comportamento do consumidor, se aquele produto, como é que foi aquele produto, qual foi a saída, quem mais está se interessando, que concordam que é a farmácia que tem esse contato com o consumidor final, é a farmácia que vai entender esse comportamento, que vai dar esse feedback para a distribuição, que vai dar o feedback para a indústria. Então, realmente, essa cadeia ela é fechada, né? Ela tem toda uma... Olha a quantidade de informações que circulam dentro desse canal e que Sim. não necessariamente a gente tem acesso da forma mais qualificada, né? Porque o que o consumidor quer, como o Nieto falou, lá na ponta, quanto tempo leva para chegar na produção da indústria? E é um canal não muito eficiente mesmo, no geral. Por N fatores, até pela complexidade territorial, enfim. Essa visão do que o Nieto trouxe, da extensão e do entendimento, da gente entender a cadeia como um todo, né? A valorização da cadeia, há um ponto que eu acho muito preocupante. Se a indústria não entende do processo da distribuição, ela não está enxergando se o distribuidor está tendo lucratividade com a operação. Se ele está, por exemplo, com excesso de estoque, isso traz um problema de fluxo de caixa. Se a indústria não se preocupa com isso, logo essa extensão tão importante para a indústria começa a se definhar. Então eu tenho um parceiro, eu tenho um distribuidor que com o tempo, se ele não tiver lucratividade, se ele não tiver um fluxo de caixa ajustado, um estoque saudável, uma operação crescente, com o tempo, ao invés dele ter mais recurso, mais possibilidade de investimento, ele ter mais capacidade de evoluir na região, ser mais assertivo com o ponto de venda, investir mais no cliente, investir mais na sua equipe. Ao contrário, ele começa a ter problemas. E aquilo que é nossa extensão, aquilo que a gente depende, começa, ao invés de ser próspero,
começa a ter dificuldade, por nossa culpa, por não entender do processo. Então, ao invés de eu olhar para ele e falar assim, para lá, será que nessa operação que eu estou propondo, por causa de tributação, por uma série de contextos, ele está tendo lucratividade? Será que esse estoque que eu estou gerando, ele é um estoque saudável? Isso permite que o fluxo de caixa dele esteja ajustado? Porque se eu tenho excesso de estoque, ele está financiando a indústria. Aí o distribuidor, com uma margem muito menor do que a indústria, financia a indústria. Como que funciona isso? Como que para de pé isso, né? Então, cuidar dessa cadeia, cuidar da extensão, cuidar do ponto de venda, cuidar da distribuição, eu acho que é uma responsabilidade muito grande para que a cadeia seja próspera, né? E essa colaboração é muito fundamental, entender todos os elos, todas as dores, para chegar a um ponto comum. O que dá para nós fazermos, né? Então, por exemplo, essa questão tributária, com a reforma tributária, talvez unifique, fique mais simplificado o modelo. Mas hoje, a mesma proposta de preço que você faz para um estado, ela gera uma lucratividade totalmente diferente para outro estado que às vezes é vizinho. Então eu não posso ter propostas semelhantes que para um está ótimo e para outro está péssimo. E se ele não está preocupado com aquela conta, daqui a pouco ele começa a ter problema porque a margem dele está ruim. Então eu tenho que me preocupar também. Então aí a gente precisa começar a entender de impostos e de tributação, só que daí não é de um estado ou de uma região, é de todas. Para a gente começar a falar, não, para fulano tem que ser de um jeito, para estado, e você tem que se ajustando àquelas condições. Esse é um papel que eu vejo fundamental da indústria para que ela possa ter uma conexão, uma cadeia saudável e próspera, né? E assim, ó, a gente fala de indústria, fala de distribuição, mas a gente está falando de gente. Nosso mercado é super relacional. E aí você estava falando, Nietzsche, você está até parecendo que você entende um pouco da reforma tributária. Ora, se eu tenho o menor interesse de colaborar com o distribuidor, que é a extensão do meu negócio, meu negócio enquanto indústria. Se eu minimamente não tenho pessoas que têm preparo para colaborar, o profissional que trabalha na indústria farmacêutica hoje, para colaborar, ele tem que se preparar para olhar o distribuidor, que é a extensão do nosso negócio, faz parte da nossa cadeia, que vai levar o nosso produto para o varejista, para poder chegar no consumidor, que você estava dizendo, ele tem que ter preparo. Olha só como a gente não pode falar de negócio sem falar de pessoas, nosso mercado super relacional e as pessoas que estão conduzindo. Às vezes a gente fala de indústria como algo impessoal, né? Mas não é. Você sabe que tem um ponto que até a gente já discutiu aqui em outros episódios. A distribuição está vivendo esse desafio com o varejo, porque com a pandemia, a relação do distribuidor com o varejo ficou muito transacional. Aí o dono da farmácia quer fazer o pedido pelo WhatsApp, no pedido eletrônico, não quer atender o vendedor, e aí o vendedor da distribuição não consegue. Então, isso também está acontecendo na relação da indústria com a distribuição. Está um pouco afastado e precisa se aproximar mais. Olha aí o nosso desafio. A gente está aqui com o Gustavo, que é de tecnologia. Mas a tecnologia ela é uma ferramenta, né, que são as pessoas que usam. O maior desafio da tecnologia são as pessoas. É isso. Então a gente tem que juntar tudo isso, colaborar. A tecnologia tem que colaborar com os negócios e a gente tem que ajudar as pessoas a usarem a tecnologia, assim como você estava dizendo, né, que a relação transacional do WhatsApp, do pedido eletrônico, do portal de vendas. Então, essa é a parte da tecnologia que ajuda, mas também gera desafios de, poxa, mas esse varejista, será que ele não quer receber a visita de um profissional de vendas qualificado? Agora,
voltando para as pessoas. Se o profissional de vendas que vai fazer a visita para o varejista não agrega nada, é melhor fazer pelo WhatsApp. Então, qual é o papel na cadeia de valor das pessoas? É agregar valor, e aí volta para o negócio da rentabilidade, para o custo. Então, ter gente preparada, a indústria ter gente preparada para atender a distribuição, minimamente entendendo de tributação, minimamente olhando para o distribuidor como um elo da cadeia importante, que é a extensão, que vai levar o seu produto para o varejista. Assim como é um baita desafio para o distribuidor ter uma equipe de vendas que agregue algum tipo de valor à relação transacional, senão a tecnologia pode fazer o serviço todo. É porque a tecnologia, acho que o Gustavo pode falar melhor, mas assim, a tecnologia ela precisa melhorar os processos. Ela não vai substituir, ela não vai nos substituir. Eu discuti isso no podcast com o Sérgio Mena Barreto, quando ele fala que uma das tendências é o uso da inteligência artificial. Mas se você usa a tecnologia para processos e para facilitar o seu trabalho, sobra tempo para você se relacionar de uma outra forma. Então é o distribuidor explicando para que aquele produto funciona, como vender aquele produto, ou como expor aquele produto, porque a tecnologia está ali para amparar num outro momento. Acho que a gente passou por momentos de mudança. A pandemia fez com que muita coisa tomasse um rumo diferente, e eu acho que esse rumo ainda não está claro para todo mundo. Então, o comportamento do varejo perante a distribuição mudou, perante o vendedor mudou, a relação distribuição e indústria também mudou, e o mercado está passando por uma fase de oportunidades, né? A gente está falando de desafio, mas tem muita oportunidade na mesa, e obviamente está todo mundo tentando entender para onde vai, porque na minha visão, a gente acompanha bastante, é um momento muito marcante da história do mercado farmacêutico, e obviamente a pandemia é uma variável que mais impactou isso. Para onde vai? Acho que é o debate que a gente tem que ter constantemente, mas com certeza o vendedor se tornou alguém mais consultivo, a tecnologia evoluiu, o perfil do varejo de querer receber alguém lá também mudou, ele quer alguém que agregue, ele quer alguém que melhore o processo que ele tem, que é um processo difícil, né? Muito competitivo o mercado dele também, com um mix enorme de opções de produtos que ele tem que vender, trabalhar, falar. O nível, na minha visão, o nível de exigência aumentou para todo mundo. E a cadeia está sentindo, no sentido positivo e negativo. Está todo mundo buscando preparar-se para essa evolução futura, e as discussões que estão sendo feitas cada vez mais, entendendo que é esse futuro. É um futuro onde o vendedor é mais consultivo, ele é mais vendedor, o e-commerce entra de que forma, como é que ele se posiciona, né? Como é que a indústria ela precisa se relacionar com o varejo, a distribuição é o meio disso, dessa relação da indústria com o varejo, como é que chega, como o Eni está falando, da voz da distribuição, da indústria até o varejo de forma qualificada. Então o distribuidor tem que estar muito preparado para isso também. As tecnologias, elas obviamente vão suprir com informações, com melhores práticas, com processos que sejam cada vez mais assertivos e dependam menos da gente analisar indicadores, analisar informações que estão, às vezes, em planilhas, estão em documentos, estão na cabeça da equipe de campo. E a gente tem que tentar agregar isso dentro de uma plataforma, de um ecossistema, e quando a gente fala de sistema, fala de coisas muito grandes, mas mesmo planilhas conseguem resolver, às vezes, coisas que estão muito incipientes no papel. A tecnologia consegue fazer uma parte disso, mas o preparo das pessoas, e como eu falei, o nível de exigência subiu, tem que evoluir na mesma proporção. E aí que é o desafio e a oportunidade, obviamente, principalmente para a força de vendas, para quem vai na força comercial, efetivamente, em relação ao varejo. E aí a distribuição precisa ser apoiada para isso. Se ela é quem tem a maior força de vendas e ela está sofrendo os maiores desafios de ter pessoas qualificadas chegando até o varejo e conseguindo oferecer o que há de melhor em alto nível para esse varejo que tanto precisa dessa consultoria constante para poder aprimorar também o processo de venda com o consumidor final, né, que é desafiador também. Gustavo, quando eu entrei na distribuição, faz já algum tempo, eu tive que fazer o falteiro, era o bloco de faltas, porque o pedido não era via sistema, né? Não tinha sistema. A gente, depois de meses, implantou, não era tablet na época, mas era, esqueci o nome, implantou o sistema, o Palm.
para captar pedido, e a gente falava o seguinte, cara, isso aqui vai ser revolucionário, porque a gente vai lançar as campanhas e o vendedor vai saber na mesma hora as campanhas. Porque antes era um caos, né? Para a gente comunicar campanhas, passar pedido, ele anotava pedido. E a gente tinha uma conta que a gente fazia, que era o seguinte, o vendedor ele tinha meia hora para captar pedido no ponto de venda, porque ele tinha que fazer 12 clientes no dia. Então, considerando trânsito, almoço, não sei o que, ela dá meia hora. Meia hora, para ele ficar anotando, gasta um baita tempo. A gente falou, bom, uma hora que for com o sistema, já vai facilitar um monte. Depois veio o pedido eletrônico, porque na nossa visão é o seguinte, agora vai facilitar ainda mais, porque ele vai poder utilizar meia hora do tempo dele para promover vendas, não para captar. Ele vai poder falar sobre exposição, ele vai poder treinar, ele vai poder fazer uma leitura mais adequada de rupturas no varejo, que isso no canal independente é tão intenso. Ele vai poder ajudar a treinar, orientar o balconista, enfim. E deixa o pedido ser eletrônico, deixa o pedido ter um modelo. Então, o que ele gastava antes, meia hora para processar, para trabalhar um pedido, hoje ele faz em minutos. E aí sobra tempo para ele fazer outras coisas. Então, o WhatsApp, ou um portal de vendas, ou mesmo a captação eletrônica, ela gera para a equipe, tanto nossa da indústria quanto da distribuição, a possibilidade de criar esse relacionamento relevante que o Nieto falou. Porque antes não dava, antes você tinha que gastar tempo para fazer o processo, para operacionar. Hoje não, hoje você pode ir lá falar sobre precificação, falar sobre margem, falar sobre ruptura, falar sobre gestão de estoque, porque dá tempo para isso. O que a gente não pode correr risco é de utilizar o tempo que a tecnologia hoje nos oferece para coisas que não sejam relevantes para a operação, né? Para essa conexão que é importante. Então, eu acho que a tecnologia ela foi fundamental e a pandemia ajudou aqueles que a gente tinha um vendedor na distribuição, já tinha uns 10 anos que a gente estava com sistemas eletrônicos, mas ele era um senhor. Então, ele tinha o tablet, ele tinha a captação, mas ele chegava em casa e pedia para o filho dele digitar os pedidos, que a gente já não recebia mais por fax. A gente descobriu porque ele passava tudo à noite, né? E aí a gente foi entender, ele pedia para o filho dele anotar. Mas ele, por exemplo, pós-pandemia, certamente entrou para a tecnologia, porque não teve como fugir do celular, como fugir do eletrônico, né? Agora, o que vale é entender se ele também mudou o modo dele trabalhar. Ao invés de ele trabalhar no processo, ele trabalhar de forma construtiva, trabalhar na relação, a relação, para que ela seja uma relação relevante para as partes, né? E esse é o mercado de relações, né? Como o Nieto falou, né? As pessoas. É absolutamente relacional. A pergunta é como, né, a gente vai ajudar e preparar as pessoas, né, a agregarem valor em cada etapa da relação. Treinamento. Né? Treinando essas pessoas? Treinando é fundamental. O treinamento é fundamental. O ponto é, vou treinar no quê? Aonde eu efetivamente agrego valor em cada etapa? Acho que o grande desafio é que treinamento é a ferramenta. Estou super convencido. Agora eu preciso treinar a minha força de vendas que atende o distribuidor. Que tipo de preparo esse profissional deve ser preparado? Que tipo de preparo ele tem que ter para agregar valor na etapa dele, da cadeia? Convencer ele a investir nesse treinamento para que ele entenda a importância dele ter o treinamento. E se eu estou disposto a investir em qual treinamento que eu invisto para levar o melhor preparo para este indivíduo que está fazendo este papel neste elo da cadeia, que vai ser diferente do preparo que a gente vai ter que preparar o vendedor que está lá da distribuidora que vai visitar o varejo independente. São dois vendedores que devem ter preparos
níveis de preparo diferentes, em competências diferentes para fazer papéis diferentes. A gente consegue Eu acho que no falar final um pouquinho das dessas contas, competências? acho que no assim? final das contas, volta para a colaboração. Volta para a gente entender, a gente tem que olhar o distribuidor como um elo, uma extensão da indústria, que a gente tem que colaborar, com os processos, a gente tem que olhar como ajudar o distribuidor a treinar a equipe, o que é a equipe do distribuidor, e inclusive que a equipe do distribuidor tem que levar para o varejo, como levar para o varejo, como atender o painel não atendido. O maior desafio é a gente perceber que a gente precisa agregar valor a cada etapa, porque senão, quando a gente não agrega valor, a gente destrói valor. E o que a gente está precisando é recuperar a margem do segmento. Todo mundo quer mais margem. Inclusive, a gente está falando desses desafios, mas eu quero puxar aqui para a discussão e ver se vocês conseguem me trazer assim algumas dicas mais práticas que a distribuição pode usar no dia a dia, porque a gente já falou de margem, precisa melhorar a margem, precisa aumentar a lucratividade, que está diretamente relacionada à margem, precisa ter um melhor controle do fluxo de caixa, e vocês são profissionais muito experientes com tudo isso, você, Aurélio, principalmente. Se você tivesse que falar para um distribuidor que chega para você e fala: Aurélio, a margem está ruim, a minha lucratividade, eu não consigo equilibrar o meu caixa, que dicas você daria para esse distribuidor? Olha, no departamento de precificação, a gente sempre teve uma máxima, que a gente falava o seguinte: quando você ia conversar com um profissional de precificação, você contratou alguém de precificação para o mercado. Ele já começava falando assim, olha, preço quem define é o mercado. E, de fato, é assim mesmo, né? É concorrente, né? Então, ou seja, você não consegue determinar a escolha sua, qual o preço que você vai praticar naquele produto, porque é o mercado que define aquilo. Beleza. A minha resposta sempre foi: o preço, quem define é o mercado. O que nós vamos vender, quem define somos nós. Então, a determinação do mix, a determinação daquilo que é foco na distribuição, ela tem que partir do pressuposto da margem e da lucratividade. Você realmente, quem define o preço do que está sendo vendido, né? É o mercado. De fato, você não consegue vender alguns produtos com preço maior daquilo que o mercado está pagando. Mas você consegue definir aquilo que você pode e quer vender com base na sua margem. Então, o que eu percebo muitas vezes... Escolher os produtos que têm melhor margem. Exatamente. Então, o que eu aprendi na distribuição é exatamente fazer essa gestão de portfólio e falar não para aquilo que não é bom e focar naquilo que é bom. O que a gente percebe que talvez tenha mudado de um tempo para cá é que muitas vezes, no passado, a gente, enquanto distribuidor, a gente vendia e se esforçava para vender aquilo que dava margem. Hoje, muitas vezes, eu ouço de distribuidores o seguinte: a minha equipe não sabe vender isso, mesmo que dê margem. Mas isso não era assim no passado. No passado, a gente fazia e desenvolvia estratégias, ações e fazia não sei o que lá, para a equipe vender aquilo que era bom para o negócio. Hoje, talvez isso seja um ponto de preocupação, a gente ficar refém daquilo que o mercado quer comprar. Porque daí eu tenho que trabalhar no preço que o mercado quer, naquilo que o mercado quer, e eu não consigo definir o que é bom para o negócio. E esse modelo é um modelo muito perigoso. Então, eu acho que para a distribuição alavancar margem, ela precisa fazer uma avaliação daquelas indústrias, daqueles produtos que são mais rentáveis e desenvolver estratégias para otimizar a venda desses. E entender aqueles que são menos rentáveis e talvez não focar. Tem um parceiro nosso, um distribuidor, ele estava nessa busca por margem, né? E aí a gente sentou junto e falou assim: cara, monta um DRE por indústria. E analisa o seguinte: qual indústria te dá
o melhor retorno de margem de contribuição, considerando variáveis de impostos, comissões, todos os variáveis, todos os custos variáveis, e também qual exige uma menor necessidade de capital de giro, porque às vezes a indústria deixa margem, mas ela não financia a operação. Às vezes a indústria deixa margem e financia a operação. Então essa que deixa margem e financia a operação, isso é excelente, essa deveria ser estampada na camisa. Uma pergunta de leigo, o que é financiar a operação? Estoque. Por exemplo, tem indústrias que têm muita pressão de estoque, pressão de compra. Não se importam muito com os excessos, né? E não financiam esse estoque. Isso, para a indústria, é horrível. Se a indústria se a distribuição tem, por exemplo, 60 dias de estoque e um a pagar de 30, quer dizer que ela está emprestando 30 dias para a indústria. Ela está emprestando esse dinheiro. Esse estoque é um estoque que a distribuição já pagou, e isso tem custo de juros, tem custo de tudo isso. Então, a necessidade de capital de giro, ela também precisa ser colocada no jogo. Existem indústrias que elas não deixam margem, mas elas financiam a operação. Então, às vezes, elas dão um prazo de 60, 90 dias, mas você trabalha com estoque menor. Pode até ser uma estratégia para o distribuidor. Agora, existem indústrias que a necessidade de capital de giro é alta e a margem é baixa. Por que você opera? A conta que, quando esse distribuidor fez essa perspectiva, ele colocou isso numa folha, simples e prático, colocou numa folha isso. Aí ele me mostrou e falou assim, cara, olha esse cara aqui, ele me deixa uma baixa margem e eu tenho que colocar muito dinheiro para operar com ele. Eu falei, mas por que você vende isso? Isso é uma escolha sua. Você está escolhendo vender. É simples você mudar isso. Você é o dono do negócio, você consegue mudar. Então, eu acho que ele tem a demanda da farmácia para esse produto. Sim, mas acho que esse é um ponto, né, Aurélio? Eu acho que cada indústria tem um papel também dentro da distribuição. Eu acho que existe uma questão que o distribuidor tem que entender o papel de cada uma e saber trabalhar elas de forma diferente. Quando você trabalha que todas têm o mesmo estilo de comportamento, mesma precificação, mesma margem, mesmo nível de estoque, você acaba errando. Exato. Claro que tem indústria que vai deixar menos margem, ela tem um propósito diferente de outra que deixa mais margem. E no final, acaba que você tem que ter um mix muito completo. Ter esse mix é importante para o varejo, né, para você chegar no varejo com mais qualidade. E eu acho que o principal ponto a ser entendido pelo distribuidor é que ele precisa tratar indústrias, cada uma com as suas características, benefícios, eventuais malefícios que eventualmente podem ter, mas que fazem parte do jogo e é a soma de todos os fatores, as indústrias que geram uma distribuidora muito boa. Então, tratar de forma independente, analisando de forma individual, é importante para você saber trabalhar de forma qualificada cada uma delas. Com a indústria, né? Porque você pode apresentar isso para a indústria e falar assim, olha, tá vendo que você não está me deixando nem margem e nem financiando a operação. Então, para a gente não está sendo bom. Aí é esse modelo que a gente falou, a indústria começar a entender dessa distribuição e falar, pera lá, eu estou tornando a minha extensão, eu estou tornando a minha cadeia uma cadeia não próspera. Então, talvez eu precise fazer algum ajuste no meu modelo para que para o distribuidor também seja relevante a minha operação. Então, para aumento de margem, é gestão de mix. Com certeza é gestão de mix. Não há uma fórmula mágica. Vou aumentar meu preço em X% e tal. Não é tão simples assim. Fluxo de caixa, para melhorar o fluxo de caixa. Gestão de estoque. Gestão de estoque. Gestão de estoque. Hoje, a gente, inclusive, fez um trabalho com a Bradilan e ficou claro isso. A gente analisou vários distribuidores, esse trabalho foi entregue no ano passado, vários modelos de distribuição, e é nítido o seguinte, os modelos que mais prosperam ou são modelos de alta rentabilidade e com financiamento para a indústria. Então, é mais ou menos o seguinte, eu sou distribuidor, eu vou financiar a indústria, eu vou comprar à vista, eu vou trabalhar com estoque muito maior do que o prazo que você me dá, tudo, mas você me dá margem. Então eu consigo ter retorno suficiente para financiar a operação. Funciona esse modelo. Existem distribuições que faturam bilhões nesse modelo. Esse é um modelo. O outro modelo é o seguinte, você não me dá margem, mas vamos fazer o seguinte, você financia a operação.
porque daí eu não preciso colocar capital na operação. Esse é um outro modelo. Esse é um modelo, por exemplo, das nacionais. As nacionais, elas operam dessa forma. Então, quem financia o fluxo de caixa é a indústria. Por isso que eles trabalham com margem baixa. Agora, você está no meio é perigoso. Porque se você for trabalhar com uma margem baixa e financiar a operação, é a mesma coisa você chegar para o investidor e falar assim, olha, eu preciso de capital, mas não vou te dar retorno. Ninguém vai investir. Então, eu preciso de capital e vou te dar retorno. Ou eu não preciso de capital, mas eu te dou baixo retorno. Ok. Então, eu acho que essa equação é uma equação que precisa ser apresentada e conversada entre as partes. A distribuição analisa e conversa com a indústria. Olha, esse é o seu cenário. O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer de gestão no estoque? O que a gente consegue fazer de gestão no portfólio? Para ficar bom para todo mundo. Essa conversa aberta é uma forma da indústria entrar na distribuição, ver o distribuidor como uma extensão e passar a entender um pouco mais as dores dele para conseguir ter uma operação mais fluida. É legal isso porque muitas vezes a indústria não tem essa visão, né? Pela questão que a gente fala, a informação é difícil, o país é muito grande, como a gente estava comentando ali, então acho que essa transparência que parte da distribuição, né? Exato. Querer conversar sobre algumas situações que podem ser desafiadoras é importante. E aí entra de novo a questão da informação, que é pertinente, que a gente precisa ter na mesa, precisa ter de forma mais fácil, precisa ter todo mundo dos elos da cadeia com a informação passando de forma mais clara e simplificada, e aí todo mundo consegue conversar sobre os desafios e as oportunidades que tem dentro desses dados que a gente vai analisar. Ótimo, falamos de pessoas, Nieto falou aqui bastante da necessidade das pessoas treinadas, falamos da transformação digital, né, da tecnologia amparando e melhorando os processos, da margem, do fluxo de caixa. Vocês querem acrescentar mais algum ponto? Esquecemos de trazer algum ponto importante? Eu queria reforçar, a gente tem um desafio de agregar valor. A gente tem um desafio de agregar valor. A gente está com a cadeia de valor deteriorada, né? E aí, vou trazer uma perspectiva diferente aqui, né? Se a gente, normalmente, e aí quando a gente fala em agregar valor e em percepção de valor, falando sobre produto, né? As relações, colocar aqui um desafio para o distribuidor. Como o distribuidor, e aqui a provocação que eu estou trazendo é como é que o distribuidor, olhando a indústria como um cliente e não como um fornecedor, faria uma proposta de valor do serviço que ele presta para convencer a indústria a pagar mais pelo serviço de distribuição que... Porque, olha só, minha primeira fala foi: distribuição no Brasil é super eficiente. E quando você fala de eficiência, você tem muito pouco diferencial. Todos os distribuidores são muito eficientes. Mesmo assim, a gente está falando aqui que tem um problema de geração de valor. Por isso eu estou trazendo essa perspectiva. Como o distribuidor pode olhar para a indústria como um cliente e falar assim, não, mas o meu serviço é diferente. Qual é o serviço que eu, distribuidor, vou discutir com a indústria e falar assim, não, vale a pena pagar 1, 2, 3%, me dá 1, 2, 3% a mais de margem, vale a pena você me dar um desconto adicional, vale a pena você investir verba comercial aqui na minha distribuidora, porque eu vou te entregar um serviço diferente do que o mercado, além da eficiência. Estou colocando isso como desafio, eu não estou falando que isso é possível, mas é uma perspectiva diferente, porque quando a gente pensa em agregar valor para a cadeia, a gente tem que olhar todos os elos. E eu estou tentando sair da perspectiva comum de indústria olhar o distribuidor como cliente e do distribuidor olhar a indústria como um fornecedor e o varejo como cliente. Olhando da perspectiva da geração de valor, como é que a gente olha cada um como um produto? Eu mesmo como indústria, como é que eu me coloco como um produto e convenço o distribuidor que dá foco, que olhar para mim, que olhar para a indústria que eu
que eu estou levando para o produto da minha indústria vale a pena? O que eu estou agregando de valor para esse distribuidor? E o contrário? O que o distribuidor está levando como proposta de valor para a indústria, como diferencial para para convencer a indústria que vale a pena aumentar a margem dele, porque ele presta um serviço diferente que pode não ser entregar no dia seguinte, que todos entregam. É uma discussão, eu não tenho as respostas, Pode ser, sei lá, é só por uma exemplo, perspectiva. fazer aquele produto daquela indústria chegar a mais pontos de venda. Pronto, bingo, positivação. Olha, no painel que você não atende, eu vou te trazer positivação. Quanto você espera de positivação do teu produto, do SKU-X, no painel que você não atende? Você não chega nesse varejista, certo? Seu vendedor não está lá. Eu sou distribuidor, eu atendo esse varejo, meu vendedor está lá. E eu posso te entregar um serviço do teu produto chegar efetivamente lá. E se o consumidor, se o shopper entrar lá no varejo que você não atende com a tua equipe direta, o teu produto, o consumidor vai encontrar o teu produto lá. Porque eu estou fazendo esse trabalho para você. Isso tem valor para a indústria, isso eu garanto que tem. Eu estou dizendo como indústria que tem valor. Agora, quem é que como distribuidor está olhando para isso como um serviço, como valor e vendendo isso para a indústria? Olhando a indústria como um cliente, olha a perspectiva diferente, né? Olhando a indústria como um cliente, fala assim, ó, eu tenho serviços, eu tenho produtos, eu tenho coisas que eu tenho para oferecer que te interessam. Agora, quem de distribuição está olhando para a indústria falando assim, bom, o que a indústria precisa? A gente pode somar informação também, acrescentar informação também? Claro! Porque o distribuidor, você falou bastante de informação, o distribuidor pode fazer a informação desse produto da indústria chegar ao varejo. Porque a indústria, né, assim, ela vai, mas ela não vai a todos os lugares. Fala, olha, esse aqui é o meu produto, é assim, ele funciona dessa maneira, você tem que vender ele desta forma. E o distribuidor também pode agregar isso, ou estou falando alguma coisa muito absurda? Perfeito, não está falando uma coisa absurda. E quando a gente falou de, se um distribuidor tiver uma equipe preparada para levar o produto da indústria com uma qualidade diferenciada, que não seja mandar promoção pelo WhatsApp, mas sim ir lá, colocar um produto, positivar o PDV, executar o PDV, isso gera demanda para a indústria, é o que a demanda quer. Que a indústria quer. No final das contas, o que a indústria precisa? Que o shopper, quando entre no varejo, encontre o produto lá, dentro da farmácia, no ponto de venda. Se for um produto que fica para o lado de fora do balcão, de preferência executado, precificado, isso tem um valor, isso tem um preço. A indústria precisa e deseja isso. E não consegue fazer isso em 90 mil farmácias. Quem poderia fazer isso? Quem seria a extensão da indústria para fazer esse tipo de trabalho e poderia cobrar por isso? Eu estou trazendo uma perspectiva diferente aqui para a gente olhar de forma diferente, afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, né? Para fazer essa discussão, trazer essa discussão. Para o produto chegar nesse posicionamento que você falou, quanta coisa não teve que ser analisada, criada como estratégia, planejada pela indústria, qual é o PDV, de que forma que eu me posiciono, se eu fico fora, dentro do balcão, qual é o tipo de exposição, qual é o preço, quanto que eu tenho que vender, como é que eu comunico. E tudo isso está na mão do distribuidor, né? Esse last mile que ele tem é gigantesco. E todo o planejamento da indústria só funciona se ele executar direito. Quanto dinheiro a indústria investe todos os anos, que eventualmente podem não ter um efeito benéfico, porque o executor lá na ponta fez de forma não qualificada, ou porque ele não soube efetivamente fazer, mas que ele tem tanto valor na mão dele, às vezes não enxerga isso, né? Porque a relação com o PDV, e é com a relação com o PDV ele que entende qual é a relação do consumidor final, porque o PDV é quem sabe isso, como a Viviane comentou. Então ele tem toda uma cadeia de conhecimento que é gigantesca, e muitas vezes ele não sabe trabalhar em cima disso, não sabe o valor que tem, e ele entende que isso é um commodity do trabalho dele, e não é. Se ele souber que aquilo lá tem muito valor e tem muito a melhorar, a indústria vai entender. Esse produto que você tem aí, que a tua força de vendas qualificada, me interessa. Exatamente. Olha só, é um baita diferencial. Eu tenho certeza que vai ter indústria que vai estar disposta a escolher um distribuidor com um serviço melhor, que não é simplesmente a entrega, não é simplesmente a logística, para fazer esse trabalho. Hoje,
E aí volto para as pessoas. Hoje o distribuidor tem time preparado para fazer esse tipo de execução? Hoje a indústria tem time preparado atendendo a distribuição para qualificar essa equipe do distribuidor? Tem ferramenta para gerar conhecimento para o time da distribuição estar bem preparado? Não seria uma excelente colaboração a indústria ajudar a distribuição a preparar a força de vendas do distribuidor para levar um serviço melhor para o varejo, para o seu produto chegar com mais qualidade? Então, tem como gerar valor na cadeia, tem como ser colaborativo e os elos da cadeia agregarem valor uns para os outros. A gente tem que se desafiar e se provocar, sair do... E aí são oportunidades, né, Neto? Não são desafios. São oportunidades, porque todo problema em si é uma oportunidade. Agora, se a gente pode olhar para o problema ou pode olhar para a oportunidade. O desafio está aí, as oportunidades estão aí, tem dinheiro na mesa, nosso mercado é bilionário. 138 bilhões. Nosso mercado tem muita grana. 7,8 bilhões de unidades vendidas. É isso, Vivi, super preparada, olha aí, arrebentando. É isso. Não, você está falando em colaboração e eu estou lembrando das collabs, né? Por exemplo, eu ganhei um gel de limpeza de collab da Dailus com a Mentos, depois eu ganhei um sabonete da Mentos com uma outra... essa collab do produto já está rolando, né? Vamos fazer essa collab na relação. Claro, ó. Não é... Eu acho que isso que o Neto está falando é exatamente o entendimento das partes. É a distribuição entender o que a indústria precisa e a indústria entender o que a distribuição precisa. Sem preconceitos, né? Então, um entender o que o outro precisa. Porque realmente a distribuição precisa entender a indústria como um cliente para ouvir o que é necessário. E aí, claro que as fórmulas são diferentes. Um precisa da execução no ponto de venda. Um precisa do trabalho, às vezes, de cuidar da exposição, do treinamento, outro não, outro é outro modelo. Cada indústria tem a sua particularidade. Mas a indústria também precisa entender quais são as necessidades do distribuidor. Aí, se essa conversa flui, eles chegam a um ponto que é bom para as partes, né? Bom para os dois. Eu acho que essa realmente esse entendimento realmente é algo muito saudável para o canal, né? Para o Elo como um todo, né? Então vamos encerrar esse podcast pedindo mais colaboração entre a indústria e a distribuição, mais collabs, que eu acho que isso vai ser bom para todo mundo. Eu quero encerrar, quero dizer que foi um prazer enorme ter vocês aqui. Foi um papo muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Com certeza. Eu adorei. Aí... Pode chamar outras vezes. Adorei participar. Bom, então. Neto, como as pessoas te encontram? Você quer deixar suas redes sociais, um contato seu? Me encontram no LinkedIn. No LinkedIn. Qual é o seu LinkedIn? É Alessandro Nieto. Alessandro Nieto. Aurélio, algum contato, algum endereço? Aurélio Schweitzer, Aurélio.Schweitzer. Tá fácil, né? Tá, deixa eu soletrar o Schweitzer. Tá na descrição do vídeo. SCHWEITZR. Só isso. Nextfar, como as pessoas encontram? Acompanha a gente no @Nextfar Brasil, Nextfar. no Instagram, no LinkedIn é @Nextfar, o meu é Gustavo César no LinkedIn. E eu queria encerrar também falando um pouco sobre, como a gente falou nisso, o nosso papel. Cada vez mais, essa troca entre distribuição e indústria, ela se torna pertinente para um futuro mais qualificado do mercado e para a gente poder entender as oportunidades que em conjunto a gente consegue usufruir. E a Nextfar, dentro disso, tem aprimorado cada vez mais em ferramentas, principalmente back-office, entendendo que a gestão é uma situação necessária cada vez mais, tanto para varejo, distribuição, indústria. E o back-office, ele conecta essas informações que tanto a gente falou. Dados, comunicações mais rápidas e colocando todo mundo na mesma página. Eu acho que a oportunidade que a gente teve aqui de discutir e o convite que a gente fez aos dois, também são porque eles têm experiência de indústria e também distribuição, é que o debate tem que acontecer cada vez mais.
Que seja através de tecnologia esse debate, porque essa troca de informações geram debates, né? O fato de você entender a relação do outro através de um dado que você recebeu, através de uma plataforma que você tem acesso a informações, faz com que você vá para a mesa discutir melhores práticas e melhores relações. A transparência, a objetividade e a sinceridade nessas relações se tornam cada vez mais fundamentais para o momento que a gente está vivendo, para o momento transformador que a gente está vivendo e que tem muita oportunidade de inovação, principalmente porque as tecnologias estão conseguindo acompanhar isso. A gente fala de inteligência artificial, isso já é muito latente. É que a gente está um pouco distante pelo fato de a gente estar olhando outras situações, está olhando desafios, está olhando problemas. Mas tem tanta oportunidade para fazer um ecossistema cada vez mais rentável, com mais sucesso e mais próspero, que a gente tem que sentar e falar sobre isso. E do nosso lado é entender que o nosso papel é trazer essa tecnologia, essas inovações, e a gente já tem muita coisa lá interessante para isso, e cada vez mais a gente olhar o mercado com esse carinho que ele merece, pensando o que vai ser daqui 5, 10, 15, 20 anos no mercado farmacêutico, que é um mercado que talvez seja top 2 ali dos principais, né, concorre ali com o food, muito rico, muito saudável, muito próspero, precisa efetivamente melhorar cada dia mais em virtude de desafios que aparecem, mas que acho que todo mundo gostaria de estar um pouco no mercado farmacêutico, porque ele o mercado é muito potente. Excepcional, é excelente. Potente. Então as oportunidades que estão na mesa hoje são muito grandes e é muito bom para a Nextpharm também estar podendo viver esse momento, de poder contribuir com isso e poder estudar tantas mudanças que vão acontecer e a gente tentar traduzir isso de uma forma tecnológica para que essas relações se tornem melhores e que a gente tenha um ecossistema cada dia mais saudável e mais próspero e mais rico, além do que ele já é, e rico em todos os sentidos, né, da palavra mesmo. Então... Ótimo, excelente. O link da Nextpharm já está na descrição, se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, vocês também já passaram esses contatos. Muito obrigada, para mim foi um prazer enorme, espero revê-los em breve. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado. Obrigada a você pela companhia. Inscreva-se no canal, ative as notificações e siga o perfil da Abradilan no Spotify. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.